Camila Matos, aqui no estúdio do Radar. Ela é secretária executiva do CIS Reuno, sabe tudo o que anda acontecendo ali, o que está sendo feito, o que precisa ser feito e etc e tal, e vem trazer essas informações para o nosso ouvinte. Camila, bom dia, prazer ter você de volta aqui no Radar. Bom dia, Bernardo, bom dia a todos os ouvintes, né? Mais uma vez nós viemos aqui trazer informação para a população, feliz pelo espaço, né? Agradeço pelo convite e viemos trazer novidades boas, vim fazer um pequeno fechamento, né? Sobre o primeiro mês de atendimento que nós fizemos aqui no SAMU de Patos de Minas, que foi o mês de outubro. Nós iniciamos as atividades aqui no dia 3 de outubro e concluímos aí, né? Fechamos o mês no dia 31. Tivemos um número de atendimento muito grande, né, Bernardo? De um total de 3.295 ligações, quase o dobro da média, né, de ligações recebidas anteriormente. Então a gente viu que teve um aumento, né, de ligações significativo aí nesse mês de outubro. Talvez pela ampliação das ambulâncias também, a população sabia que ia ter mais ambulâncias disponíveis, ou por várias questões de contexto aí que pode ter ajudado a ter mais chamados, né? Então nós atendemos 3.295 ligações, das quais 861 geraram saídas com as ambulâncias, né? Realmente eram casos graves, né, de urgência e emergência, em que demandava mesmo o envio aí de uma ambulância básica ou avançada. Então, 861 atendimentos foram feitos e, graças a Deus, a gente está muito feliz com esse resultado. A gente teve um reconhecimento muito grande da população, muitas mensagens, né? Alguns familiares, inclusive, nos procurando, agradecendo, elogiando as equipes também. Então, é o meu agradecimento a toda a equipe do SAMU, né? A gente passou por várias dificuldades nesse mês. Foi um mês de adaptação, um mês de desafios, tivemos críticas, né? E isso faz parte, nós estávamos esperando também por isso. Superamos, né? E continuamos trabalhando muito, as equipes continuam sendo treinadas, a gente fica, né, nesse treinamento constante e a intenção é que essa educação seja permanente, seja continuada. Inclusive, dentro, né, do SAMU tem a equipe do NEP, que é uma equipe, né, que fica por conta de treinamentos o tempo todo. Então, a gente está feliz com esse resultado, queremos celebrar isso, né? Agradecer toda a população também pela compreensão, pelo apoio, né, por tudo que foi feito aí nesse primeiro mês. E nós queríamos pedir a conscientização também da população, Bernardo, em relação aos trotes. Nós tivemos no mês de outubro, né, 51 trotes. Então, 51 vezes a nossa ambulância saiu, deslocando a equipe, né, enquanto ela podia estar dando socorro a outra pessoa que de fato precisava. Quando chega no local, né, infelizmente não tinha nenhum tipo de acidente, não tinha ninguém passando mal. Às vezes o endereço que passa nem existe. E a gente gasta aí o tempo da equipe, o combustível da ambulância, né? Então, pedir à população e até alertar a gente que isso é crime, né, Bernardo? Inclusive, fica salvo lá na ABINA os números que ligam, a gente faz, né, também às vezes boletim de ocorrência. Nem todas a gente consegue, às vezes, fazer o boletim porque, né, ali na correria, a gente despende muito tempo para isso. Mas a gente tem tentado fazer porque a população precisa desse respaldo, a gente precisa conscientizar, né? Para que não ocorra aí do seu familiar precisar de um socorro e a ambulância está empenhada aí por causa de um trote, né? Então a gente pede a conscientização. E nesse mês de novembro nós estamos mais felizes ainda, Bernardo, porque nós iniciamos no dia 1º, essa semana, o atendimento nos 32 outros municípios que compõem a macro-região Noroeste de Saúde. O intuito, né, do SAMU regional era esse, nós viemos para isso, né, para quem às vezes ainda não entendeu ou questiona, né, por que, né, o SAMU regional e não mais o municipal de Patos. O intuito era justamente esse, para que 32 outras cidades que não tinham acesso a esse serviço pudessem ter, né, e essas populações estão muito felizes. Então, no dia 1º agora, às 7 da manhã, nós iniciamos o atendimento nas demais cidades, outros municípios que compõem a macro. E a gente já fez vários atendimentos, né, em 2 dias aí de atendimento, mais 226 ligações, né, só intermunicipais, 121 atendimentos entre Patos e os outros municípios. Então a gente está muito feliz com esse atendimento, já socorremos vários acidentes, né, inclusive teve um que a mídia divulgou, que foi aquele próximo a Uberaba, né, uma outra ambulância que teve um capotamento, e a nossa equipe conseguiu estar lá presente para dar o socorro às vítimas. Então é uma alegria, né, os prefeitos estão muito felizes, né, os secretários de saúde lutaram muito para esse momento e as populações
populações merecem, né? Então a gente veio dar essa boa nova, que agora o SAMU de fato é regional, na prática, né, atende Patos e toda a região. Para, né, a preocupação também dos patenses, esses 2 dias que a gente já funcionou regional, em momento nenhum faltou ambulância ou equipe aqui em Patos, era uma das preocupações, né? A gente dando cobertura para PO, para Lagoa, se ia ter alguma dificuldade. Por enquanto nós não tivemos, né? Deu para fazer os atendimentos com tranquilidade e a gente segue muito feliz. E pedir também a conscientização da população dos demais municípios em relação a essa questão do trote e falar também de algumas dificuldades que a gente ainda está tendo, Bernardo. O 192, ele foi acionado, solicitado para as prefeituras, na verdade, autorização para acioná-lo desde o início do ano. Sim. Então, tinha que mandar um ofício, mandar para a Algar. A Algar é a concessionária aqui da região, é a operadora que tem maior cobertura. Então, o 192 ele fica concentrado nela. As outras operadoras, que tem alguns municípios que pega Vivo, Oi, TIM, enfim, elas têm que direcionar essas ligações todas para o Algar. Para isso tem o que a gente chama de entroncamento telefônico. Isso está sendo feito ao longo de todo o ano, mas teve alguns municípios que atrasou um pouco no envio desses documentos, enviou agora em cima da hora. Então, a Algar, ela tem um tempo aí para fazer esse trâmite. Então, tem alguns municípios, acho que são poucos, que ainda tem alguma dificuldade em relação a estar ligando 192. Às vezes cai na polícia, ou às vezes não chama, por causa dessa dificuldade desse entroncamento telefônico. Para isso, gente, nós estamos disponibilizando um telefone fixo que cai direto na nossa central aqui em Patos, do mesmo jeito do 192. Então, para a população, gente, quem tiver com dificuldade de ligar no 192, ligar no 34 3818 0488. Vou repetir, né? 34 3818 0488. Esse número está divulgado também no nosso site, está lá no Instagram do CIS Reúno também. E para as pessoas que têm alguns tipos de celulares, vou dar um exemplo, gente. Telefone Xiaomi, que ele, né, é da China. Tem dificuldade, isso sempre existiu, até mesmo aqui quando era só o SAMU de Patos, né? Para ligar no 192. É uma configuração do telefone e às vezes ele joga ou na polícia ou ele cai no SAMU lá de Brasília, enfim. Os técnicos da área sabem explicar melhor o que acontece. Mas quem tiver dificuldade, gente, pode ser por causa da marca aí do telefone. Aí pode ligar nesse fixo, né? Que vai ter mais facilidade, mesmo se a pessoa for aqui de Patos ou de qualquer outro município, ou ligar de um outro celular que não seja, né, dessa marca. Então, é uma dificuldade aí que a gente veio esclarecer também para a população. E é isso, Bernardo, a gente, né, fica à disposição também para esclarecer as dúvidas da população, né? Quem quiser ligar lá no SAMU, a gente tem o telefone lá da portaria também, o fixo para esclarecer as dúvidas, a gente tem a nossa ouvidoria. E vim falar também algumas curiosidades, que hoje a gente, né, fazendo o fechamento desses atendimentos, me chamou a atenção. A grande maioria das vítimas, Bernardo, é homem. Então a gente veio puxar a orelha dos homens aí, viu? A gente está aprontando mais, está aprontando, viu? Por isso que o homem morre mais cedo, né? Ele se arrisca mais. Então, principalmente, gente, os acidentes, né? Principalmente de moto também, mais os homens. Então a gente pede prudência aí, né, do pessoal, principalmente com moto, a gente vê que é um índice muito alto, e as mulheres, elas solicitam menos o SAMU. Então, os homens cuidar mais da saúde, né, e utilizar menos o nosso serviço aí, se Deus quiser. E em relação à faixa etária também, a maioria é entre 20 e 39 anos. 20 e 39. Isso, principalmente em relação a traumas, ou seja, acidentes, né, fraturas, alguns casos também de ferimentos com arma branca ou arma de fogo, geralmente nessa idade entre 20 e 39, a maioria é homem. E os idosos aí de 60 em diante, aí também a gente tem, né, um número de atendimentos muito alto, justificado aí por serem acamados, muitas quedas, né, a domicílio. Então, esses números aí a gente vem alertar, né, para que as famílias cuidem aí dos idosos, evitar esse tipo de queda, né, para ter um ambiente seguro, colocar os tapetes, né, em banheiro, muitas quedas são no banheiro, ou queda na hora que vai descer da cama, que vai sentar na cama, cai também. Então, a família tomar mais cuidado aí para a gente melhorar esses números dos idosos e dos jovens aí entre 20 e 39, principalmente os homens. O SAMU não quer diminuir o número de atendimento, a preocupação maior não é essa. Não, é a alertar. A preocupação é exatamente preservar o cidadão, evitar que ele entre numa situação que exija um atendimento, né? Exatamente, o SAMU está ali para todas essas situações, é o nosso papel, né? O que a gente achou foi curioso quanto esse número é alto
e que a gente tem certeza que ajudando na conscientização da população, isso pode vir a diminuir também. A gente vê lá quando chega no ambiente que aquele acidente às vezes poderia ter sido evitado, né? Muitas vezes os acidentes de trânsito, que é esse número maior aqui entre homens entre 20 e 39, se tomar um pouco mais de cuidado, diminuindo a velocidade, né? A gente pode evitar, e também dos idosos, aí a família ajudar nesses cuidados, orientando, para a gente não ter aí, por exemplo, uma senhora essa semana que teve um fêmur, né, quebrado, a família inclusive foi lá elogiar o SAMU, falou que foi extremamente bem, né, atendido e acolhido, mas essa senhora passou por muita dor, a equipe relatando, tá difícil, né, para o idoso se curar dessa queda é complicado, e nesse caso era uma família que se preocupa, que cuida direitinho, e mesmo assim aconteceu, né, então a gente alertando a população aí, e é isso, a gente está muito feliz, viu, Bernardo, com o resultado do nosso trabalho, né, com o reconhecimento da população, e aos poucos a gente vai mostrando, né, com muito trabalho e com muita responsabilidade, que o SAMU regional veio para melhorar, né? Veio para somar todos os municípios e, se Deus quiser, mantendo aí também a qualidade dos atendimentos aqui em Patos de Minas. Eu uma vez fazia aqui uma entrevista com a diretora do Hospital Regional, Antônio Dias, ela fez um apelo, né? Ela falou, eu quero fazer um apelo especial para os motoqueiros, para que eles tenham um pouco mais de cuidado, porque a incidência de atendimentos para o pessoal das duas rodas era realmente alarmante. E pelo jeito ainda continua sendo uma preocupação, né? Continua, Bernardo, principalmente agora que chove, aí piora. Fica né? pior, Lá no SAMU, hora que chove, o pessoal já brinca, ah, meu Deus, agora começa, né? Porque aí o telefone já começa a tocar. Então é alta velocidade, a gente sabe que às vezes é em função do trabalho, tem os entregadores que ganham por entrega, então eles têm que fazer isso num tempo mais rápido, né? Mas a gente pede assim, a vida deles é mais importante do que qualquer outra coisa. Então é a consciência mesmo, tentar ajudar, porque depois que acontece é chorar o leite derramado, né, Bernardo? Como os antigos falam. Então nossa saúde, nossa segurança em primeiro lugar. Você falou de 3.295 chamadas direcionadas ao SAMU, resultando em 800 e qualquer coisa aí de atendimento. Como é que se dá essa diminuição de atendimento com relação ao número de chamadas? É aquela sessão de perguntas e informações, o que está acontecendo, como é que está o paciente, é um levantamento que vocês fazem ali e apura a necessidade, é isso? Isso, na verdade, Bernardo, o que acontece? Dessas 3.295 chamadas, muitas delas a gente consegue orientar o paciente, né? O médico orienta e lá com a orientação já se resolve. Às vezes é uma informação, meu filho está com febre, o que eu posso fazer? Nossa. E desde, né, lá em 2000 e pouco, há uns 20 anos, já existe o telesaúde, né? Ou seja, o médico, ele pode exercer a medicina através de uma consulta ali pelo telefone e fazer até uma prescrição médica, né? Uma orientação de como tomar a medicação, de como conduzir com aquele paciente, né? Com aquela vítima ali. Outras são orientações de que aquele serviço não é SAMU, não é urgência e emergência. Certo. Então, às vezes, a gente tem ligações de casa assim, a gente está com uma diarreia há 2 dias, né? Está com uma pequena dor de cabeça. Isso não é urgência e emergência. Então, a gente orienta a população que, nesse caso, né, tem que procurar com o próprio recurso, com o seu próprio carro, uma unidade de saúde, né, o PSF, ou o pronto-socorro, a UPA, ou, no caso, em alguns transportes, é a ambulância branca do município que faz, né? O SAMU faz o que é urgência e emergência. O que é urgência e emergência? Aquilo que coloca a minha vida em risco, ou o risco também de graves sequelas, ou ainda um sofrimento agudo, sofrimento intenso. Essas 3 situações enquadram urgência e emergência. Quando não é urgência e emergência, a gente não pode estar deslocando, né, a ambulância, porque aí a gente deixa de atender uma emergência real que possa estar acontecendo. Tem também uma porcentagem dessas ligações que é engano, que é trote, né, que é como eu te disse, às vezes a gente identifica isso ao longo da chamada, você aperta a pessoa, né, fala, mas onde que está o acidente, como que está, me descreve, a pessoa desliga a ligação, né, no meio do caminho percebe que a gente está vendo que aquilo ali é um trote. Então, essa diminuição das ligações é feita por esse mapeamento, né, essa triagem, ela começa no atendente, né, nós temos os chamados TARMs, que são os atendentes telefônicos, eles atendem a ligação e pegam as primeiras informações. Quem que é o paciente, se possível o nome, a idade aproximada, aonde está, né, o que aconteceu, um ponto de referência e já transfere para o médico. O médico, ele vai fazer a regulação.
Por isso se chama central de regulação. Né? A gente não é um serviço que despacha veículo, não, a gente regula o serviço. Então, o médico vai entender qual que é o quadro daquele paciente, se é um caso de mandar mesmo ambulância, se é uma ambulância avançada com o médico, o enfermeiro e condutor, ou se só uma ambulância básica com o condutor e o técnico resolve, e aí sim ele faz o encaminhamento por frota. O frota é quem coordena todas as ambulâncias, porque ele está ali de olho no mapa e sabe qual ambulância que está mais perto daquele local e já dispara, né, para que ela vá o mais rápido possível até o local onde a vítima precisa, onde aquele paciente, né, está passando mal. Então, essa triagem é feita na nossa central de regulação, Bernardo, que fica aqui em Patos. Todos os municípios, os 33 municípios, quando ligam, cai aqui na nossa central aqui em Patos, onde fica o tempo todo os médicos, os atendentes e os controladores de frota. E aí sim a gente dispara para esse atendimento. Os médicos que ficam à disposição, eles são de várias especialidades? Ou é mais ligado ao pessoal da área da traumatologia? Como é que são colocados os profissionais ali? Sim, eles têm várias especialidades. Tem médicos cirurgiões que estão conosco, tem médicos ortopedistas, tem de trauma, tem de várias especialidades. O que eles precisam ter é uma experiência mínima que nós exigimos de 6 meses na área de urgência e emergência. Mas essa experiência ela pode ter sido advinda do SAMU ou da porta de urgência e emergência de um hospital, por exemplo, o HRAD, e dos outros municípios também. A experiência específica só para trauma ou só para o SAMU, Bernardo, a gente infelizmente não iria conseguir, né? A gente tem uma carência de médicos muito grande. Inclusive em Patos de Minas nós ainda estamos com 8 vagas de médico em aberto. 8 vagas. 8 vagas. Em alguns outros municípios nós temos uma ou outra vaga ainda em aberto e a dificuldade é geral. A gente sabe que essa dificuldade o SUS como um todo enfrenta, até os setores particulares também enfrentam, né? Então no regional falta médico, no PSF falta médico, porque infelizmente a gente tem poucas pessoas aí formadas nessa área. Na nossa macro-região, só 2 municípios têm faculdades de medicina, então forma-se poucos profissionais em vista, né, da demanda que nós temos. E a dificuldade também, né, dos médicos virem trabalhar no interior, né? Então, quando você vê uma proporção de médico para trabalhar em BH, é diferente de ir trabalhar em Uruana de Minas, em Bonfinópolis. A gente sabe dessa dificuldade para estar deslocando médico para lá. Muito bem. Esses postos de atendimento, os regionais, já estão em pleno funcionamento? Está tudo em pleno vapor ou há alguma deficiência ainda que vocês não conseguiram sanar? Sim. Os 21 municípios que vão ter base, né, estão todos com as bases prontas, mobiliadas, e dos 21, 20 começaram a funcionar agora dia 1º. Apenas um município não foi possível iniciar as atividades porque não tem condutor, né, pronto, com a carteira em dia, enfim, a cidade é muito pequena, né, e tem poucos motoristas. A gente está fazendo agora uma contratação direta, mas o prefeito está ciente, o secretário também, então a gente não iniciou porque não tinha motorista o suficiente para rodar as escalas nesse município. Acreditamos que entre hoje e amanhã a gente já vai fechar esse quadro para começar também a rodar lá. E tem dificuldades pontuais sim, Bernardo. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma cidade que, em função da chuva, houve uma queda de internet na cidade toda. Então, ficou, né, com dificuldade para acessar os tablets. A gente sabe que pontuais nós vamos ter. Tem uma outra cidade que estava com dificuldade com os postos de gasolina, de abastecimento. Só tem um posto de gasolina na cidade, chegou a faltar por causa das greves, enfim. Teve que ir na cidade vizinha para correr e abastecer a ambulância. Então, são dificuldades pontuais que nós vamos ter, né? Como eu falei no início da entrevista também, 192 em algumas cidades, a população não consegue acionar, ainda tem que ligar pelo fixo. São dificuldades que a gente sabe que ao longo da nossa trajetória elas não vão cessar, né? Vez ou outra algum município vai estar com dificuldade. RH também, pessoas para contratação, principalmente médico. E a gente vai aí se desdobrando, né? A gente tem contado aí muito com a equipe que tem ajudado fazendo plantão extra, cobrindo ali aquela falta do colega, mas de uma forma geral o serviço está rodando e a gente está muito feliz, muito satisfeito. Muito bem, Camila. A gente está falando com a Camila Matos, ela é secretária executiva do CIS Reuno, o atendimento que foi iniciado aí a nível regional com um grau de satisfação realmente muito bom para a equipe toda. E eu quero dizer, Camila, que a gente quer deixar você à vontade para que você possa fazer as suas considerações finais aí a respeito desse serviço.
Certo, Bernardo, mas é só agradecer toda a população, agradecer especialmente aos prefeitos e secretários que apoiaram nessa causa e que ajudam a, inclusive, pagar, né, custear o SAMU regional, o SAMU caro. Nós temos também o apoio, né, da União e do Estado, mas os prefeitos têm um papel fundamental aí com o per capita, né, que paga por habitante mensalmente para esse serviço. E a população merece e precisa levar essa saúde de qualidade, ter aquele socorro ali em tempo, resposta rápido, com a equipe preparada. E o meu grande agradecimento para a equipe do CIS Reúne, acredito que tenham muitos aí que estão nos ouvindo. Eles têm trabalhado incansavelmente, a equipe fica lá até tarde, o pessoal do administrativo sempre aí cumprindo. Eu brinco que a gente tem um grupo que é o de hora besta, porque ninguém recebe, mas está todo mundo lá trabalhando, fazendo hora besta, né? E a equipe vai, não precisa nem da gente convocar. Eu chego, está todo mundo lá firme, feriado ontem, muita gente trabalhando. Não tivemos feriado de dia de servidor, nem nada. O único feriado que teve foi ontem, muita gente lá trabalhando. Então, assim, minha gratidão, né? Meu parabéns para essa equipe. E eu tenho certeza que vai valer a pena. Se Deus quiser, o SAMU vai salvar muitas vidas e é um marco na história da região, né? Da saúde da nossa população. Muito bem, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e sempre que precisar nós estaremos aqui à disposição. Nós voltaremos sim, Bernardo, obrigado mais uma vez pelo espaço. Muito bem, agora 10h26, o Aparício fatura e a gente volta já, é rapidinho.